Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, não é? Em pleno carnaval, claro, você sabe que a gente aqui no NEAF, nós não paramos, e vamos gravar o Top em pleno carnaval, enquanto a gente sai para comemorar, depois, claro, toda a equipe aqui, vamos todos aí para o bloco chamado Top Atualidades, já tem até um bloco aqui do NEAF, você vai ficar aí estudando, porque quem precisa de vaga no concurso é você, não sou eu, tá bom? Deixa de brincadeira, vamos então a esse Top Atualidades, que, como você já está vendo, está abrindo fevereiro, ok? Então vamos lá, sem mais brincadeiras. Atualidades com o professor Marcos José. Semana de 2 a 8 de fevereiro, mural de notícias. Organização Mundial da Saúde declara emergência de saúde por causa de surto de microcefalia. Manipular embriões humanos. Especialistas britânicos aplaudem decisão. Transmissão de vírus Zika por sexo é relatada nos Estados Unidos. A associação diz que casa de Lula foi privilegiado. Mata que se regenera é arma contra aquecimento global. E aí, lido o mural, nós vamos para onde, não é? Candidato e amigo do NEAF. Nós vamos para o destaque da semana. OMS declara emergência de saúde por causa de surto de microcefalia. Então, ó, se tem um assunto, viu? Você aí, para de pensar em carnaval. Parou, chega, presta atenção aqui no Marcos. Se tem um assunto obrigatório nesse primeiro semestre para você que vai fazer concurso e poderá enfrentar prova de atualidades, é esse aí, ó. Esse que está aqui em cima, né? Essa história da Organização Mundial da Saúde já ter dado o alerta que essa história do Zika realmente está pegando, né? O ano de 2016 é o ano da Zika. Então, você vai me acompanhar aqui nesse destaque da semana, porque, claro, tirando aí brincadeirinha à parte, realmente a coisa está preocupante, porque já foi encontrado casos na Flórida, não é? Há indícios que isso poderá ir para a África, e se for, meu amigo, aquele continente está no mato, porque realmente ali qualquer doença se espalha rapidamente, né? Onde é que a AIDS, por exemplo, mais se prolifera hoje no mundo? No continente africano, como você que me acompanha ouviu eu falar muito do ebola. Então agora você imagina se o Zika vírus chega no continente africano? Para com isso. Então, vamos lá, não é? Ó, tá entrando aí, novamente a chamada. A Organização Mundial da Saúde declarou nesta segunda-feira, dia 1º, emergência de saúde pública internacional pela microcefalia e outras anormalidades neurológicas relacionadas ao vírus Zika. Segundo a organização, a emergência exige que uma resposta urgente e única com vigilância máxima pelos governos de todo o mundo. Então, nós não estamos mais falando do vírus Zika do Brasil. A Organização Mundial de Saúde já declara, né, já encara esse problema como mundial. Então, com certeza, em alguns meses ou um ou dois anos, o vírus vai se espalhar pelo mundo e, claro, infelizmente, vai fazer mais vítimas, não é? Então, nós temos aí, ó, segundo os especialistas, o vírus está se espalhando muito rápido. Então, novamente, né, aquela preocupação. Apesar de os sintomas, vamos grifar isso aqui, sintomas de Zika serem de pouca gravidade, há evidências que vinculam
a doença, há um número excepcionalmente elevado de casos de bebês que nascem com microcefalia ou má formação do cérebro. Então, isso já é dito como certo aqui no Brasil, isso já é dito como certo, não é mais uma suposição. Então, claro que preocupa muito, né? Atualmente, não há vacina ou medicamento para o Zika, cujos sintomas, vamos lá, né? Sintomas: febre, dor de cabeça e no corpo e manchas avermelhadas. Ainda não há certeza de que o vírus cause microcefalia em bebês, mas a existência de uma ligação está clara para os cientistas. Então, você deve estar imaginando, peraí, mas eu já li, o Marcos falou. Sim, ciência é isso, é preciso que haja 100% de certeza. Então, tudo indica que é verdade, porque já foi constatado bebês que foram vítimas da microcefalia com o vírus Zika. E claro, você que me acompanha já deve lembrar do que eu vou falar novamente. Não confunda microcefalia com anencefalia. Isso não pode acontecer. Outro detalhe que eu acho que vale a pena para você que me acompanha o trabalho do NEAF, sempre está aí de olho no top toda semana. Alguns deixam lá um comentário legal, agradeço demais, mesmo que eu não responda, mas vamos lá. Não deixe de fazer a sua pesquisa. A revista Veja, a revista Época, Isto É, Folha de São Paulo, sempre está trazendo material sobre isso. Aquela revista que, para você que me acompanhou já em sala de aula, nas aulas presenciais, por exemplo, deve lembrar da revista de atualidades, né, Atualidades Vestibulares Enem, que eu recomendo. Com certeza, olha, aposto uma caixa de Coca-Cola com você. A capa dessa revista, da Atualidades Vestibular de Abril, vai sair sobre o vírus Zika. Isso é fato. Não tem porquê, a não ser, salvo aí algum evento, algum fato realmente muito bombástico. Mas aposto todas as fichas, a revista Atualidades Vestibulares sai com o vírus na capa da revista. É um tema central para esse ano, para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer vestibular e, claro, para quem vai fazer concurso que é de prova de atualidades. Então, gente, não dê bobeira. Coloca toda essa informação direitinho aí no teu cérebro, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai continuar a ouvir o Marcos aqui a falar desse assunto, porque, claro, agora, como já diz a Organização Mundial da Saúde, preocupa o mundo inteiro. Fechou? Até mais. E dando continuidade, né, ao Top Atualidades na semana do Carnaval, Mundo Ciência. Está entrando aí na sua tela. Manipular embriões humanos, especialistas britânicos aplaudem a decisão. E aí, você, que sempre está de olho aqui no nosso trabalho, lógico, vai pegar essa reportagem, vai ficar a par dela, porque a gente põe aí o resuminho, tá o link aí que a equipe deixa para você consultar e vai anotando tudo bonitinho, porque, claro, como um material de atualidades voltado para questões científicas, essa história de manipular embriões humanos, que agora até os especialistas britânicos estão aplaudindo, é certeza que pode ser pedido em prova. Então, vai, leia, vai se inteirando do que a gente aqui do NEAF quer passar para você. Tem relação com pesquisa com transgênico, fertilização in vitro. Sugestão de leitura: cientistas criam primeiros embriões humanos geneticamente modificados. Link para você conferir. Mundo Zika vírus.
transmissão de vírus Zika por sexo é relatada nos Estados Unidos. Então, há um caso de transmissão do vírus Zika por relação sexual, primeiro, relatado no estado americano do Texas, na segunda-feira, segundo o jornal The New York Times. Então, aí entra aquela questão, não é, candidato? Se isso cai numa prova de atualidades, como é que às vezes o aluno pergunta, o candidato pergunta para mim, mas como é que pode fazer uma questão dessa? É simples, os caras colocam lá a reportagem dizendo que houve um relato de um caso de vírus Zika transmitido por relação sexual. E aí vai pedir para você que país ou que estado dos Estados Unidos isso foi relatado. É simples. Não é muito complicado, desde que a gente saiba, claro, não é? Porque para quem não sabe, tudo é complicado. Então, é por aí, na pesquisa e na leitura, que você vai fazer. Por isso que o NEAF, a equipe, coloca aí embaixo o link para você conferir. Baseado no que sabemos agora, melhor forma de evitar a infecção pelo Zika é se prevenir contra picadas de mosquito e evitar exposição ao sêmen de alguém que tenha sido exposto ao vírus ou que tenha ficado doente após infectado, disse CDC ao jornal americano. Este é o segundo caso, presta atenção aqui, Este é o segundo caso documentado de Zika transmitido por relação sexual. Então, não é nenhuma novidade o que a gente está colocando aqui para você dar uma lidinha. Fechou? Relação Zika pelo mundo, microcefalia. Sugestão de leitura: primeiro contágio do Zika é relatado nos Estados Unidos. Transmissão sexual é citada. Tá aí o link para você ler. Brasil Política. A associação diz que casal Lula foi privilegiado. Então, isso também está virando aí uma bomba, Os jornais vêm acompanhando. Afinal de contas, esse triplex do casal Lula é ou não é verdade? Quem é que está por trás disso? Quem ganhou, quem perdeu? Quem está sendo citado? Tem aí algum partido? Tem aí alguma montadora? Tem algum diretor? Quem está por trás de toda essa trama, Afinal, o Lula é ou não é, ou ia ser ou não ia o dono do triplex? Que história é essa de reforma? Por isso que está o link aí embaixo, para você ler com calma, e é o toque que a gente está dando, no caso aí de você ficar mais espertinho com esse tipo de notícia. Relação governo Lula e crise política. Sugestão de leitura: entenda o que diz Lula sobre o triplex e sítio investigados da Lava Jato, ou seja, está ligado à Operação Lava Jato. Brasil Meio Ambiente. Mata que se regenera é arma contra aquecimento global. Então está aí uma descoberta muito interessante, porque em alguns lugares do planeta, aqui no Brasil também isso ocorre, está sendo feito trabalhos para a recuperação de áreas desmatadas. E aí o que foi descoberto? Para combater o aquecimento global, seria muito interessante recuperar matas nativas, principalmente porque essas plantas crescem mais rápido, mais fortes, e claro, elas devem roubar CO2 da atmosfera numa velocidade maior. Então isso tem a ver com o meio ambiente, isso tem a ver com o aquecimento global. Uma notícia como essa abre toda essa possibilidade de você ficar a par do que você pode ler de novidade em termos de meio ambiente ou aquecimento global. Assuntos muito importantes. Relação meio ambiente, aquecimento global. Sugestão de leitura: aquecimento global, oceanos absorvem cada vez mais calor, diz estudo. E olha, o candidato, não dê bobeira. Essa questão ambiental,
A gente quando trabalha, eu quando trabalho em sala de aula com as pessoas, é visível que as pessoas levam um susto, elas não entendem quase nada disso, quase nada. E olha, cá entre nós, hein? O que não falta é material para ler. Ok? Então vamos lá, continuando aqui o nosso Top Atualidade de 2 a 8 de fevereiro. Vamos resolver o desafio da semana passada. E para você que não leu a questão, para você que não sabe do que está sendo tratado, está aí a questão na sua telinha, leia com calma. Espero que você resolva de forma correta. Não é uma questão difícil. E aí, qual é então a resposta? Letra D, né? Alternativa D. Atualmente, o Clube Atômico é formado por 9 países e desses 9, 5 são os mais poderosos e formam o Conselho de Segurança da ONU, que eu quero que você faça os que você me acompanhar aqui na lousa, só para fazer aquela lembrança, né? Que isso sempre funciona, porque é assim que muita gente acaba gravando. Então vem aqui comigo para a lousa, que nós vamos pegar o quê? Então, quais são os países que formam o Conselho de Segurança da ONU? Permanente. Porque tem mais 10, né? Esses países aqui são 5, tá? São 5, mas não são só eles. Você tem aí mais 10, que são os rotativos, certo? Então, esses 5 seriam Estados Unidos, Reino Unido e França, ok? O outro bloquinho, a Rússia e, claro, a China. Então, 5 países mais poderosos do Clube Atômico, ou que detêm o maior número de armas nucleares, são esses aqui, do Conselho. Existe, e outros, eles estão lá no Conselho para garantir a paz, né? E há quem afirme, quem entende bem mais profundamente disso do que eu, que a Rússia detém o maior arsenal atômico do mundo, né? O único país em que os Estados Unidos realmente têm aí um nível de respeito alto é justamente a Rússia, por causa do seu enorme arsenal nuclear, que pode sair, os foguetes podem sair lá do território russo e cair em vários pontos dos Estados Unidos, coisa que a Coreia do Norte, por exemplo, que está aí no tal Clube Atômico, não tem a menor condição. Tá? Então, e outra, quando a gente fala de conselho ou fala do Clube Atômico, há quem queira, porque não sabe ou esqueceu, há quem queira colocar o Japão ou a Alemanha no meio. Não comete esse deslize. Volta aqui comigo. Então você tem aí o texto, que claro você já deve ter lido. Estou lembrando aí da Índia, do Paquistão, de Israel, da Coreia do Norte. Inclusive o texto aí embaixo está lembrando essa questão da Coreia do Norte e também lembrando que o governo de Israel, o atual, não é? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, eles nunca vão afirmar que detêm armamentos atômicos, mas você viu aí, não é? O relatório, né, anual de armas internacional, pista, blá, blá, blá. Então, isso daí é uma garantia daquilo que eu estou falando aqui para você. Israel, sim, é acusada de possuir armamentos atômicos. E agora nós vamos para o desafio dessa semana. Setor agrícola é um dos motores da economia brasileira. Impulsiona parte importante da indústria e dos serviços, numa cadeia produtiva chamada de agronegócio. Além de ter papel fundamental no conjunto das exportações. Aponte a alternativa incorreta sobre o agronegócio. Letra A.
O agronegócio abrange toda a cadeia produtiva da agricultura, incluindo todo tipo de agricultura, mas não abrange a pecuária. B. A cadeia do agronegócio começa na indústria. C. A plantação e a criação de animais entra também na cadeia produtiva do agronegócio. D. Os setores de produção de carne, como frigoríficos, também são incluídos. E o agronegócio representa cerca de 22% do PIB brasileiro. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, né? O top que é o da semana do Carnaval. Esperando que você tenha gostado, esperando que você depois faça a pesquisa, esperando que você comemore o Carnaval com juízo, hein? Cuidado com o Zika vírus, tá bom? E prometendo voltar a semana que vem de boa e curado da ressaca, tá legal? Abraço para todos e bom Carnaval.